E eu quero repartir com os irmãos uma palavra que está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E eu costumo dizer que é sempre um desafio para nós que ministramos a palavra, porque todas as vezes que nos reunimos, nós estamos na presença de Deus, atentos àquilo que o Espírito Santo quer fazer, e sabendo que a gente também está falando com quem está em casa. É sempre um desafio para nós entendermos aquilo que Deus quer falar. Porque a Bíblia diz que Ele fala e continua falando através do Seu Filho Jesus Cristo. E nesses dias o Senhor tem me incomodado a respeito desse texto aqui, no bom sentido. E eu tenho meditado sobre isso, é uma responsabilidade para nós como igreja. E eu entendo que é algo que também vai edificar a sua vida. E você que está em casa, com a sua família agora, tomando o seu café, fazendo o seu lanche, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós conhecemos muito essa palavra, quando falamos de missões, quando falamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, mas algo aqui, amados, que me chama a atenção, que não está propriamente nesse versículo 8, num primeiro momento, mas no versículo 6. Então eu quero relembrar um pouco os irmãos daquilo que está acontecendo ali. Nesse momento aqui, Jesus já havia morrido, Ele já havia ressuscitado, Ele já havia passado algum tempo com os discípulos, pelo menos 40 dias, com os seus discípulos, conversando, ensinando as últimas coisas, e nesse exato momento, Ele está prestes a ser elevado aos céus, e aí alguém do meio daquela multidão que estava com Ele, provavelmente alguém que havia acompanhado Jesus durante seu ministério, pergunta: Senhor, é agora que o Senhor vai ocupar e vai estabelecer o reino a Israel? Para quem não sabe, Israel nesse tempo vivia debaixo do Império Romano, era uma nação escrava, era uma nação subjugada, era uma nação que tinha uma esperança de que o Messias, o Cristo prometido desde os tempos antigos pelos profetas, fosse alguém que fosse trazer liberdade política para a nação. Eles aguardavam, dentre todos os aspectos do Messias, alguém que fosse mandar aqueles romanos embora e que fosse estabelecer as fronteiras de Israel e fosse restabelecer o reino de Judá, o reino da nação, como Davi. Então, preste atenção, amados, olha a dificuldade desses homens de entenderem espiritualmente o que estava acontecendo. Eles haviam caminhado com Jesus, haviam estado com Ele, mas naquele momento em que Jesus está dando as últimas instruções, prestes a ser elevado aos céus, alguém pergunta: tá, Jesus, é agora que o Senhor vai pegar a espada e vai resolver o nosso problema político? Vê se não parece conosco, irmãos. Vê se não parece conosco. Nós ouvimos a palavra, recebemos palavra semana após semana, estamos no contexto do reino de Deus, da igreja, servindo ao Senhor, mas parece que a nossa perspectiva, parece que a nossa visão a respeito de Jesus é única e exclusivamente com relação às coisas da terra. E aí Jesus responde para aqueles homens, eu fico imaginando, Jesus respondendo para eles, se fosse nos dias de hoje, Ele diria assim: não interessa para vocês. Mas Jesus era mais educado que eu, talvez. Ele disse assim: não vos compete conhecer os tempos ou épocas. Em outras palavras, isso não te diz respeito, não te interessa saber. E aí Jesus traz aqueles homens para uma verdade central, amados, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, de uma realidade principal da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida como igreja, que primeiramente é uma percepção e uma realidade espiritual, depois é uma verdade e uma realidade natural, e não o contrário.
As coisas não acontecem na terra para serem concordadas no céu. Não, amado, a oração de Jesus foi: Senhor, Pai, faz a tua vontade na terra, como a tua vontade é aonde? Então, amados, há um princípio aqui. Primeiro, as realidades espirituais. Primeiro, as verdades espirituais. Primeiro, os princípios espirituais. Depois, uma transformação na nossa realidade. E aí Jesus diz para aqueles homens: olha, não interessa para vocês, mas saibam de uma coisa: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas em todo lugar, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O que Jesus está dizendo, amado, é que há uma realidade espiritual principal, que é o poder do Espírito Santo na nossa vida. E a palavra poder aqui é dínamo, da mesma origem que vem a palavra dinamite. E a gente precisa entender isso. Por quê? A gente olha para essa palavra dinamite e sabe que é usado para explosão, para explodir prédio, né ou não é? Agora, a dinamite ela começa a ser usada na história, não era para destruir as coisas. A dinamite começa a ser usada na história para que valores e recursos preciosos fossem extraídos das profundezas. Então eles começam a usar essa dinamite nas pedreiras para extrair as pedras, nas minas para extrair o ouro, o carvão, que eram valores, preciosidade, recursos importantes. A primeira característica, amado, dessa ação do Espírito na nossa vida, a primeira face, digamos assim, do derramar do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, é extrair os recursos preciosos, é acessar os lugares onde os valores e os tesouros de Deus podem ser depositados. Então Ele vem e se derrama sobre nós, e isso causa em nós uma explosão dentro de nós. E essa explosão dentro de nós transforma a nossa vida, no primeiro momento na nossa consciência, no primeiro momento no nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que significa o reino de Deus. Porque há muita confusão por aí com relação a isso, amado. Em nenhum momento Jesus veio estabelecer o seu reino na terra do ponto de vista humano e político. Quando Ele começa a pregar, é chegado a vós o reino de Deus, se arrependam. Ele não está falando de uma estrutura de governo, onde a Bíblia, a Torá, tem que ser o centro das leis. Ele não está falando sobre isso. Ele não está falando sobre uma norma de comportamento judaico-cristão, onde toda a sociedade tem que estar inserida, senão não presta. Ele não está falando sobre isso. Ele não está excluindo, mas Ele está falando a respeito dos valores desse reino, dos princípios espirituais, da compreensão espiritual do reino de Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos, porque senão nós vamos acabar mais cedo ou mais tarde dizendo que alguma coisa é reino de Deus ou não é reino de Deus, sem qualquer referência, apenas porque nós achamos que tem que ser ou que não tem que ser. Então permita que o Espírito Santo nessa noite fale ao teu coração, amém? Então o que significa este reino de Deus? O que é isso? Como defini-lo? Como percebê-lo? E aí eu vou dizer, a partir de uma visão espiritual, a partir de um entendimento espiritual. Abre comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas 17. Essa questão, amado, do reino de Deus ser implantado pelo Messias, como eu disse, era muito antiga. Todas as classes teológicas e judaicas do tempo de Jesus olhavam para Jesus,
e tentavam identificar em Jesus essas características. E aí Jesus era interrogado por aqueles homens diversas vezes, diversas formas diferentes a respeito desses assuntos. E aqui no verso 20 do capítulo 17 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O que significa isso? Visível aparência. Ora, a aparência é a característica. A aparência é o meio pelo qual nós podemos identificar alguma coisa. É ou não é? A gente olha para alguém na rua hoje, ainda mais com as máscaras que nós usamos, aquele ali parece. É ou não é? A aparência, de certa forma, ela identifica. A aparência de um homem que conhece o Senhor e que anda com Deus, rapidamente você vai percebendo no convívio. Agora aqui essa resposta de Jesus me chama a atenção, porque ele diz assim: olha, o reino de Deus não tem visível aparência. Não é possível você, com uma visão natural, identificá-lo. Em outras palavras, nós poderíamos dizer o seguinte: você não identifica o reino pelas roupas, você não identifica o reino pela forma de falar, você não identifica o reino pelas músicas, você não identifica o reino pela maneira de se relacionar, porque isso é aparência. Você não pode identificar o reino nisso. As músicas podem ser muito bonitas, a comunhão ela pode ser muito bela, muito proveitosa para alguma coisa, mas não necessariamente caracteriza o reino. As ações que nós fazemos não caracterizam o reino. Fazer uma boa ação não necessariamente é uma expressão do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Aqueles homens estavam preocupados em ver o reino visivelmente, palpavelmente. Jesus responde: não, o reino de Deus não tem aparência, ele é invisível. Agora deu um nó, pastor. Como é que eu vou entrar num lugar que eu não sei o que é, que eu não vejo? E Jesus continua respondendo àqueles homens: olha, o reino não vem com visível aparência, e nem dirão está aqui ou está lá. A segunda resposta de Jesus é a seguinte: o reino de Deus, ele não tem geografia definida. Não está ligado ao lugar, ao endereço. Então você pode chegar num determinado lugar físico e dizer o seguinte: aqui está o reino, mas não necessariamente será. Ou você pode olhar para um lugar e dizer: o reino de Deus jamais é parecido com aquilo, e lá está. Porque Jesus disse: o reino de Deus não tem visível aparência e não tem endereço fixo, não está aqui e não está lá. Agora a resposta de Jesus ele é um pouquinho mais profunda. Porque no verso 21 ele continua dizendo: porque o reino de Deus está em vós. Em vós. Há uma versão que diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Então eu começo a entender, amado, que o princípio do reino de Deus começa na consciência, na vida do Espírito dentro de mim. Por isso que Jesus falou: não vos compete saber tempos ou épocas, mas vocês vão receber o quê? Poder quando o Espírito estiver sobre vocês. Porque esse poder do Espírito dentro, ele começa a construir esses valores do reino. Então, se num primeiro momento o reino não é visível, não tem aparência, não tem endereço fixo, num segundo momento ele se constrói dentro do meu coração e dentro do teu coração. E a partir de dentro de nós, as coisas acontecem. Porque foi isso que ele falou em João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê?
rios de águas vivas. E ele disse isso com respeito a quem? Ao Espírito Santo. Então, o que Jesus está falando para nós, amado, para a sua igreja, é que o princípio norteador da nossa vida não é uma visão natural, mas um entendimento espiritual a respeito deste reino, que começa dentro de mim e que começa dentro de ti. Está comigo? Amém? Glória a Deus. Agora, o que a gente precisa entender, amado? Que este reino, ele tem um princípio de ordem. Todo reino tem o quê? Para ser reino. Ele tem um rei. E a minha filha tem 4 anos, a Ana. E ela está naquela fase de princesa. Tudo é filme de princesa. Tudo tem que ter um castelo, tudo tem que ter um príncipe encantado, impressionante. E cada vez que eu enxergo um filme, vejo um filme com ela, eu percebo o seguinte: cada reino tem as suas características. Não é? Mas todos têm um rei. E num reino, amado, só tem uma voz. Que é a voz de quem? É do rei. Num reino, as pessoas que vivem ali pertencem ao rei. As propriedades das pessoas pertencem ao rei. Os filhos pertencem ao rei. Então, a propriedade nesse sentido, quando a gente fala de reino, pertence ao rei. É o rei que orienta. Então, o rei, amado, ele é responsável pelas pessoas que fazem parte do seu reino. Ele cuida, ele protege, ele guarda a vida das pessoas. Nos momentos de crise, nos momentos de escassez, o rei provê para as pessoas, amém? É isso? E os súditos, as pessoas que compõem o seu reino, lhe prestam o quê? Obediência. Olha o que Jesus falou, amado, em Mateus capítulo 6, só para a gente ilustrar um pouco mais isso. A gente vai andar para frente já. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Jesus vai ensinar aos seus discípulos a orar. E aí ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está dizendo, amado? Que sim, quando nós entendemos espiritualmente o que significa este reino de Deus, e que ele se constrói dentro de nós, a partir da presença do Espírito Santo, há uma vontade deste rei que precisa ser estabelecida. Há um propósito deste rei que precisa ser estabelecido, e isso vai ser feito a partir das pessoas que compõem este reino. Não é uma ação isolada, não é um estalar de dedos. Então, quando Jesus vem, quando ele se revela como Messias, como o Filho unigênito de Deus que vem, e que nós cantamos aqui, que é o centro de todas as coisas, ele vem na perspectiva de quê? De mostrar com a sua vida a natureza do rei e do reino, para que através do seu Espírito, a sua igreja, que sou eu e que é você, possa a partir da mesma natureza, refletir o mesmo reino. Estão entendendo isso, irmãos? Parece muito complicado, mas é algo muito objetivo nesse sentido. Então isso, quando está no nosso coração, a gente percebe que existem valores, existem princípios norteadores que são essenciais para que nós possamos compreender isso. E eu estou falando apenas, amado, por enquanto, da palavra poder, lá em Atos. Recebereis poder. Este poder são esses valores, são esses princípios do reino de Deus no nosso coração. Que reinos são esses? Que valores são esses? Vamos avançar um pouco mais, estão comigo? O pastor Nivaldo disse que eu tenho até meia-noite, amado, então vamos embora. Estou brincando, ele não falou isso.
Mas ele disse que eu tinha liberdade, o que para mim foi a mesma coisa. Amém, estou brincando. Abre comigo, Romanos capítulo 14. Romanos 14. Nós precisamos entender, amado, que a nossa ação como igreja não é uma militância natural. Não é uma militância natural. Sabe, isso tem mexido muito no meu coração nesses dias. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós, em nome de uma ação para responder uma demanda, estamos entrando muitas vezes em caminhos que não correspondem aos valores do reino de Deus. As nossas ações não podem apenas ser resposta a demandas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos fazer as coisas por necessidade. Porque responder apenas a uma necessidade não vai me fazer ser igreja, vai me tornar alguém que vai entrar no caminho do assistencialismo. Porque assistencialismo é isso, é responder a uma necessidade. E a igreja não foi criada, não foi chamada, não foi gerada para isso. A igreja tem um propósito, tem um princípio que é central da sua existência, que é refletir o Cristo. E toda a ação em direção ao necessitado, não é porque ele precisa, mas é porque nós entendemos que há um propósito de restauração, de redenção na vida dele. Amém, amado? Então vamos colocar isso em ordem. Por quê? Porque muitas vezes, em nome da necessidade, nós criamos programas assistencialistas. E aí nós apenas tiramos a pessoa da pobreza, por exemplo, e tornamos ela dependente da minha resposta. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalhei muitos anos com casa de recuperação. Muitos anos, cerca de 5 anos com casa de recuperação. Então eu levava as pessoas para as fazendas, acompanhava as famílias e acompanhava os internos lá que estavam naquele processo para serem libertos das drogas, enfim. E nesse período eu comecei a perceber o seguinte, que das pessoas que entravam, e eu levei cerca de 80 pessoas em 5 anos, de todas as pessoas que eu pessoalmente levei, no máximo 10 nunca mais voltaram para as drogas. Isso corresponde a pouco mais de 10%. E lendo sobre isso, vi que é mais ou menos esse índice de recuperação plena. O que eu percebi foi o seguinte, que a pessoa, em alguns lugares, em alguns momentos, eram ensinadas a um programa de vida e não eram ensinadas a princípios de vida. Você entendeu a diferença? O que é o programa de vida? O horário de levantar, de tomar café, o horário de orar, o horário de trabalhar. Então a pessoa ficava naquele sistema regulamentado durante um período de tempo. Quando saía de lá, não tinha o obreiro supervisionando, não tinha o pastor cuidando, não tinha alguém que tinha que acordar ele e cobrar dele alguma coisa, ele não tinha aquilo dentro dele, ele perdia e voltava para as drogas. Por quê? Porque isso eram valores externos de comportamento. O reino de Deus, ele não tem a premissa, ou seja, não é primeiramente um ambiente onde nós temos que trabalhar e falar sobre comportamento. Mas nós temos que falar primeiro sobre princípios, primeiro sobre valores, que é o que nós estamos falando aqui hoje. E aí o apóstolo Paulo aqui aos Romanos, no capítulo 14, no verso 17, ele diz assim, porque o reino de Deus não é. Como é que alguém vai definir alguma coisa começando dizendo que não é? Paulo diz assim, o reino de Deus não é. Não é o quê? Não é comida e não é bebida. Em outras palavras, o reino de Deus não se trata de responder e de atender às necessidades básicas que as pessoas têm. Comida e bebida é o que, amado? Necessidade básica. O reino de Deus não tem prioridade nisso.
O reino de Deus não tem prioridade em atender os apetites e as expectativas de ninguém. Tem gente que começa na igreja, no reino de Deus, e aí acha que a sua devoção vai convencer Deus a lhe dar alguma coisa. Não vai, irmão. Não é o nosso esforço aqui cantando, gritando, se esforçando, que vai mover a mão de Deus. Porque se isso fosse possível, esse Deus seria um Deus corruptível. Se Deus se inclinasse a partir da nossa devoção a Ele, Ele seria um Deus corruptível. Porque nós somos mais devotos a Ele a partir do aperto que passamos, irmãos. Essa que é a verdade. Nós oramos mais, jejuamos mais, lemos mais a Bíblia quando? Quando estamos passando aperto, quando estamos no deserto, quando as coisas não vão bem, quando nós não temos um emprego, quando nós estamos passando por problemas em casa, é aí que a nossa devoção aumenta. Sim ou não? Então, se Deus fosse apenas responder a isso, Ele seria um Deus o quê? Corruptível. Pronto a fazer o melhor negócio. Então, Ele ia olhar para cada um de nós e ver o seguinte, ó, quem pode me dar mais? Ó, o pessoal do louvor canta um pouquinho melhor que o pessoal que não é do louvor, então de repente para eles tem um bônus. Não, irmãos, não é isso que move. Não é isso que move. Então não é o nosso esforço, não é a nossa crença, não é o nosso sacrifício, não é a nossa oferta. A gente bate no peito às vezes assim, ó, esse Deus tem que me ouvir porque eu dou oferta, eu dou dízimo e blá blá blá. Não, não é isso. Sabe por que o Senhor nos escuta? Sabe por que o Senhor nos atende? Sabe por que o Senhor nos responde? Não é porque Ele é um Deus esperando a gente passar trabalho para correr para Ele, é porque Ele é Pai. Ponto. E lá em Mateus capítulo 6, Jesus está falando para aqueles homens que estão perto dele, Ele diz assim, ó, vocês olham para os pássaros, eu vou dizer para vocês o seguinte, nem Salomão, olha os pássaros, eles andam por aí e não falta comida. Olha os lírios do campo, toda estação eles estão renovados. Olha, vocês valem muito mais que os pássaros, vocês valem muito mais que os lírios. O Pai de vocês sabe aquilo que vocês precisam. Meus irmãos, o Senhor responde, não porque Ele está fazendo um negócio conosco, mas porque Ele é Deus Pai. E como todo pai, Ele sabe aquilo que os seus filhos precisam, e não é porque o filho faz alguma coisa de bom ou de ruim, que ele vai ser mais ou menos pai. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz isso. Então a gente precisa entender que este reino, ele não é a satisfação dos nossos desejos, na mesma medida que não é a atenção às nossas necessidades. E aí Paulo vai dizer o seguinte, o reino de Deus é justiça. O que é justiça? De onde vem o conceito de justiça que nós temos? Sabe de onde é que vem o conceito de justiça que nós temos? O conceito de justiça que nós temos vem do fato de nós querermos os nossos direitos serem atendidos em detrimento do direito do outro. É por isso que as pessoas vão lá na corte, lá no juiz, pedir alguma coisa. Porque elas acreditam que o seu direito é mais importante que o direito do outro. É ou não é? É isso ou não é? Ah, eu tenho direitos. Ainda mais nas ações trabalhistas, é onde a gente mais vê isso. O cara, na hora de entrar numa empresa, concorda com tudo. Sim, está precisando, né? Sim. Quando sai, não falta conselheiro. Bota na justiça, tu ganha. É ou não é? Ou isso só acontece lá em Porto Alegre? Só que isso não é justiça do reino de Deus. O conceito de justiça, meus irmãos, não é um direito em detrimento do outro. O conceito de justiça é o equilíbrio das relações. Isso é justiça. Equilíbrio.
Tanto é que o símbolo da justiça é uma balança, para que haja equidade. Amém? Então, quando Paulo diz assim, olha, o reino de Deus é justiça, Paulo está dizendo o seguinte, ó, que nas relações no reino de Deus, nós somos igualmente colocados no mesmo patamar. No reino de Deus, não existe grego, judeu, escravo, livre. No reino de Deus, não existe melhor ou pior. No reino de Deus, todos nós somos filhos. E aí, esse conceito de justiça, no que diz respeito às relações, me faz perceber o seguinte: na medida em que eu compreendo essa verdade, agora tudo que eu sou está à disposição do outro. Não porque ele precisa, mas porque eu entendo que se ele é meu irmão, ele não pode ter quê? Falta. Ele não pode passar pelo quê? Necessidade. É isso que nós vemos em Atos dos Apóstolos. A igreja tinha tudo em comum, não porque era comunista, porque de fato não era e nunca foi. A igreja tinha tudo em comum porque eles viviam debaixo de um princípio de justiça. Ora, na minha família, quando eu tenho falta de alguma coisa, necessidade de alguma coisa, quem me socorre? Os meus irmãos. E quando eu vejo um irmão passando necessidade, quem é socorro para ele? Sou eu. Isso é justiça. A justiça que o reino de Deus estabelece na sociedade não é para que as pessoas apenas recebam assistência, mas é que no momento em que eu chego lá, como projeto amor, na expressão de uma ação, seja um sanduíche, seja uma cesta básica, eu possa comunicar o seguinte: olha, a igreja é a solução, a igreja é a expressão da resposta, a igreja tem em si uma consciência de que ela faz, não para que você seja membro dela, mas para que você receba o amor de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós não estamos aqui, amado, concorrendo para ter mais membros. Nós estamos aqui para entender a nossa consciência e o que significa receber poder do Espírito. Então o reino de Deus é justiça, porque ele é para equilibrar a nossa vida, para nos igualar diante da realidade desse Pai. O reino de Deus é paz. É paz. E o que é paz? Muitos dizem que paz é um estado de espírito, não é. Tem muitas pessoas buscando em vários lugares, e muitas vezes até mesmo na igreja, o desenvolvimento da sua espiritualidade, mas não encontram a paz. Porque a paz é uma pessoa, irmãos. A paz é uma pessoa. Ao príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra no hebraico para paz é shalom. Shalom não é apenas paz no sentido de não ter conflito. A palavra paz no hebraico, shalom, significa plenitude de vida, plenitude de recurso espiritual, plenitude de recurso emocional, plenitude nas relações, plenitude material, que significa dizer o seguinte, que a pessoa ela é próspera, próspera não porque tem muito, mas próspera porque tem para si e tem para socorrer o necessitado. Isso é paz. Não é não ter conflitos. Paz é você ter a consciência e o conhecimento de Deus tão profundo, capaz de você se posicionar mesmo em frente aos maiores desafios e você se manter coerente com os princípios do reino de Deus. Isso é paz. É você estar em frente à fornalha, em frente à proposta. E qual era a proposta daqueles homens? Daquele rei Nabucodonosor para aqueles homens? Se prostra diante de mim e não vai morrer. Me adora e vai viver. A mesma proposta que Satanás faz para Jesus: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. É a mesma proposta que nós recebemos muitas vezes no nosso negócio, no nosso trabalho.
faturar uma mercadoria sem nota, reduzir o valor da nota para diminuir o imposto, mentir, atender o telefone e o chefe dizer assim, ó, diz que eu não estou, sabe isso, o diz que eu não estou? Não, amado, o reino de Deus é paz, não ausência de conflito, mas uma confiança e uma convicção de que o Senhor, Ele é o príncipe da paz, e foi isso que Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que nós encontramos aí no mundo, amado, é fruto de um sentimento. Se está tudo bem, as pessoas têm paz. No reino de Deus é diferente. Não importa o que esteja acontecendo, o princípio é a paz, que governa a minha vida, na boa e na ruim, entendeu isso? Eu costumo dizer que é nas tempestades que nós identificamos o nível de fé que temos, porque glória a Deus, aleluia, quando está tudo bem, amado, é fácil. Agradecer a Deus quando tu olha a geladeira cheia é barbada. Agora é nesses momentos que esses valores apresentam, é quando nós somos provados. E a última coisa que Paulo fala aqui, para a gente avançar um pouco mais, é o seguinte: o reino de Deus é alegria, aonde? No Espírito Santo. Veja bem, Paulo não fala só de alegria, não é o sentimento da felicidade, mas ele fala de uma alegria que é fruto da ação direta do Espírito Santo na nossa vida, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com o poder de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa dinamite dentro de nós é para construir esses valores, deste reino que dentro de nós precisa ser inabalável. Esse é o primeiro ponto da minha palavra hoje. O segundo vai ser mais objetivo. O segundo ponto, volta comigo para Atos 1:8. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. O que Jesus está falando? Que a razão pela qual Ele está liberando do seu Espírito é nos tornar alguém capaz de produzir um testemunho. É o testemunho do Espírito, o testemunho do amor de Deus, o testemunho da graça de Jesus, o testemunho do Evangelho. E ele está falando isso, amado, em todas as áreas, em todos os lugares, e não é um lugar depois do outro, não é primeiro Jerusalém, depois Judéia e Samaria, e depois confins da terra, não, ele está falando assim, olha, vocês precisam entender que o poder do Espírito vem, para que vocês em todos os lugares que estiverem, tenha condição, tenha autoridade, tenha capacidade de dar testemunho a respeito do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, meu irmão, você que está aqui e você que está em casa, como está o testemunho? O seu testemunho? Não é você parar alguém na rua, abordar alguém e dizer o quanto Jesus a ama, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é de quanto que as pessoas ao conviverem com você, estão mais próximos do reino dos céus. Quanto as pessoas ao conviverem contigo, podem parar e chegar a uma conclusão, realmente esse anda com Jesus, porque ele fala que nem Jesus. Realmente esse cara aqui, olha, hoje eu tive um encontro com Deus, porque eu tive com essa pessoa. É isso, meus irmãos, e eu estou falando disso na nossa casa, no trabalho, com os filhos, e o mais interessante é que essa palavra aqui, testemunhas, no grego, tem um sentido único, é mártir.
Mártir. Sabe o que é um mártir? Um mártir é alguém que morre pela sua causa. Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai vir sobre nós, construir os valores do seu reino, para nos colocar na condição e na capacidade de morrer pelo Evangelho. E não só literalmente, como em alguns países se morre pelo Evangelho, mas morrer todos os dias pelo Evangelho. Existem discussões, meus irmãos, que nós como igreja não temos que nos meter. Existem ambientes que nós não temos que estar. Existem discussões que ter razão é perder. Entendeu? Hoje a gente fica discutindo para ver quem tem razão. Não, irmão. Se tiver que perder a razão, perde a razão. Perde a razão com a esposa, com o esposo. Perde a razão com os filhos. Perde a razão no trabalho. O que nós precisamos entender é que os valores do reino de Deus são espirituais, são superiores, são além, amados. Esse poder do Espírito é para que a gente tenha um testemunho da verdade do Evangelho, um princípio de vida que é inabalável. O que as pessoas hoje em dia estão procurando não são palavras bonitas, não são, irmãos, não são. Hoje no Brasil nós temos uma liberdade de pregação do Evangelho, aonde não é a complexidade, não é a eloquência que vai atrair as pessoas estão olhando para nós, e elas querem nos dissecar, para que de fato vejam Cristo em nós. Não é o discurso, é a prática, o testemunho que Jesus está falando aqui, é a prática. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão preocupados com um reino visível, natural, terreno, mas deixa eu falar para vocês, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês vão receber poder, esse poder vai trabalhar dentro de vocês, para que agora a vida de vocês, de fato, seja uma flecha que aponta para o alvo. Não tem outro jeito. Então a minha oração nessa noite, e eu quero ir para o final aqui, a minha palavra essa noite, é que nós precisamos entender que há um testemunho do Espírito, há um eco, e o que as pessoas estão procurando nesses dias, meus irmãos, é exatamente isso. Quem pode apontar uma realidade, uma verdade que atenda o clamor daquele que está perdido nas trevas? Das palavras mais procuradas nesses dias de pandemia na internet, no Google, isso é dado estatístico: esperança, fé, amor, vida, alegria, Deus, são as palavras mais buscadas no Google hoje, nesses dias. A pergunta que eu faço é: quem tem resposta para isso? Quem tem um poder, um testemunho para isso? Como eu disse no início, nós precisamos nos levantar como igreja, amado, para uma realidade primeira, que é a nossa condição espiritual. Não adianta nós queremos ter uma voz na política, não adianta nós queremos ter uma voz na sociedade, se a nossa voz profética no mundo espiritual não está ecoando. Elias era um profeta. Eu estou terminando aqui, o pessoal do louvor pode vir, senão eu vou até às 10. Elias, quando surge, antes de agir politicamente, antes de interferir politicamente, ele se levanta diante daquele rei e diz assim: assim diz o Senhor, não vai chover. Há uma proclamação, meus irmãos. E quando nós estamos falando aqui do poder do Espírito na vida da igreja, nós precisamos entender que isto é uma proclamação. Eu quero te convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.